estudar com a igreja, sobre a igreja, né? O tema é a eclesiologia. Estamos usando um clássico, né? Um dos materiais mais bem escritos que a gente tem, com bom material, uma boa teologia, que é o livro A Igreja, A Doutrina da Igreja, do Dr. Edmund Clowney. E a gente está bem no meio lá, mais ou menos, que é um estudo. A gente tratou de temas bem já importantes e bem estruturantes da doutrina da igreja. Aí a gente está dentro daquilo que a gente poderia chamar de a missão da igreja, né? Que envolve, portanto, a questão da cultura. Eu queria pegar uma parte lá, pelo menos o material é extenso, não dá para a gente abordar todos os assuntos que o próprio Clowney trabalha no livro, mas vamos pegar uma parte que envolve propriamente a ideia de cultura, visto que a gente já tratou e voltará a tratar sobre o tema da missão da igreja. Então, esse tema da igreja e a cultura, ou o cristão e a cultura, está muito próximo também, pelo menos para nós, da ideia de missão da igreja, desta que é uma tarefa da igreja. Eu quero abordar então dentro dessa perspectiva, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa reconhecer já de cara é que uma das coisas mais difíceis, e isso tanto do ponto de vista, quando a gente aborda esse tema em relação à fé cristã, e obviamente o próprio tema, quando utilizado do ponto de vista sociológico, antropológico, cultura a definição é um negócio complicadíssimo, né? Muito difícil. Conceito de cultura, você tem livros, já com centenas de páginas, só discorrendo sobre como definir cultura. Então, não é também algumas coisas sobre cultura a gente vai já tomar uma espécie de definição, a gente vai tomar como algo que a gente consegue entender, que a gente consegue definir, tá? Mas eu sei que não é uma definição, são só aproximações deste tema. Então, primeira questão, mas deixe-me fazer aqui algumas relações para que a gente possa, pelo menos quando abordarmos propriamente as perspectivas sobre cultura, à luz da história do cristianismo, como a igreja, como os teólogos, como os estudos bíblicos teológicos sobre cultura têm abordado, a gente consiga pelo menos entender isso, né? Veja, o conceito de cultura deve ser visto sempre na sua relação com o conceito de natureza. Natureza criada, natureza como existe, tal qual está diante dos nossos olhos, né? O planeta Terra, as árvores, o mico-leão-dourado, as zebras e natureza, certo? Natureza é tudo aquilo que independe da participação humana para se constituir naquilo que é. São as coisas que estão aí, que nos são dadas, né? Já a cultura é o produto da intervenção ou interação do homem com a natureza e com os outros homens. É com isso que a gente está querendo lidar aqui. Um termo mais abrangente, tá? Termo muito abrangente, mais abrangente, porque se a gente for especificando, trabalhando, ok, é uma proposta, é possível isso, mas assim, vamos trabalhar de uma maneira muito mais ampla.
o relato do mandato, e aqui a gente afunila para o nosso importantes conceitos que nós temos na nossa teologia especificamente reformada. Nem é no sentido abrangente do cristianismo, seja católico, seja protestante de uma maneira geral, mas assim, agora vamos pegar aqui uma particularidade nessa definição, ou dentro desse conceito de cultura bem do gênio reformado, né? Que é o relato do mandato cultural presente em Gênesis 1, 27 e 28, se enquadra perfeitamente nessa ideia que mostra a participação humana no desenvolvimento das potencialidades da criação. Deixe-me trazer aqui para os irmãos, que é algo que é bem particular a partir de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, esse conceito de mandatos criacionais. Basicamente, os reformados, isso tem sido construído desde a partir, obviamente, da reforma, e tem crescido, especialmente entre os pensadores reformados, a ideia de que a gente pode falar de 3 mandatos criacionais. Quais são eles? Mandato cultural, Gênesis, já a partir da criação do mundo, tem a ver com a ideia de que Deus manda os seres humanos, quando cria homem e mulher, diz que eles devem se relacionar com a natureza, com o povo, com a natureza, essas coisas que foram criadas de maneira geral. Não tinha povo naquele tempo, não é? Não tinha. Então, Adão e Eva e o mundo, a natureza, as árvores, os bosques e todas as coisas criadas. Eles deveriam, um termo importante ali, de onde vem, na verdade, a nossa palavra, inclusive na nossa língua, né? Cultura, vem de cultivar a terra, cultivar o solo. Os antigos até usavam expressões, uma cultura de arroz, de milho, de abóbora, uma cultura, né? Os mais antigos que plantavam assim, a gente pensa que a gente estava brincando lá, eu estava nesse feriado, você vê como é que os nossos meninos, né? E que alguém mencionou lá na chácara, assim, tinha uma plantação de mandioca, né? Lá tem assim, e aí um grupo de adolescentes já estavam lá, e alguém mencionou sobre pegar mandioca. Aí eles ficaram olhando assim, aonde mandioca? Não, nem sabe, pensa que mandioca dá em saquinho assim, né? Leite na caixinha. Pois mandioca você precisa tirar a rama assim, tá dentro lá as raízes, ok? Só para... Não podia perder essa oportunidade. E então uma cultura, vem daí essa expressão. E você tem um mandato, ou seja, é um mandato, é a base. Isso foi muito, você pensa, não, mas coisa, né? Mandato cultural, ok. Gente, isso foi revolucionário. Num tempo em que as pessoas achavam assim que religião tem a ver com Deus, sabe, a relação. Muitas tradições protestantes evangélicas olhava para Gênesis 1 e só olhava a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O único mandamento que tinha, as únicas coisas que diziam respeito aos seres humanos era cuidado, é o outro mandato, que é reconhecido também como realmente muito importante. Aliás, diria principal, que é o mandato espiritual, ou o mandato da comunhão, que é aquele lá que inclusive vem depois dos outros mandatos. O mandato cultural é o mandato social, é só depois do capítulo 2 que Deus diz, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, isso é um mandato, isso é um mandamento, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É um outro mandato, que tem a ver, alguns gostam de usar o termo, eu vou usar classicamente, mandato espiritual, né? O termo não é bom, mas ficou assim.
Então, mandato cultural, que é o mandato de fazer as coisas, relacionar-se com o mundo, criar as coisas, inventar as coisas, dar nomes aos animais. Foi o primeiro cientista, foi Adão, aquele cara que dava nome. Tem uma carreira, tem uma profissão, que é o cara que dá nome às coisas. Como é que é mesmo? É o taxonomista, é taxonomia. Olha, isso aqui tem cara de... E hoje, é claro, tem. É o primeiro taxonomista da história, Adão. Isso é fazer ciência, isso é estudar. Isso, daí vem todo o ímpeto dos países reformados da Europa, por isso que eles cresceram, coisas têm outros motivos, mas coisas como essa. Por isso que os países até hoje da Europa, do norte da Europa especialmente, são os países mais ricos, mais avançados do ponto de vista da ciência, da tecnologia. Isso é fato. Os países católicos, influenciados especialmente pela visão católica de mundo, tem diferenças, eles se desenvolveram posteriormente, com a ajuda dos outros que foram levando. Isso é reconhecido por... E você tem um mandato social. Então, mandato cultural, mandato espiritual, mandato social. Mandato cultural cultivem, criem. Vocês estão aqui para desenvolver o jardim, as coisas que Deus criou. Vocês são co-criadores. Vocês são co-regentes no mundo de Deus. É isso que o ser humano é, não vândalos. O pecado nos tornou vândalos do sistema, da vida. Isso é péssimo, muito ruim. Não é o cristianismo que é culpado da destruição das florestas, como o Greenpeace nos acusa e todas as ideologias. Não é o cristianismo, não é a Bíblia que é culpada. A Bíblia manda cuidar, cultivar. Acontece que ela responde que, de fato, o pecado entrou no mundo e como um vândalo. O pecado é o vandalismo do shalom, como diz um teólogo. Havia shalom, perfeita harmonia, paz e tudo mais, mas o pecado entrou como um vândalo. E o mandato social, que é crescer e multiplicar, está até hoje aí, firme, a despeito de muitas ideologias, o mandato social, crescer e multiplicar. Tenham filhos, como diz um teólogo que eu gosto muito de ler, o Oliver Palmer Roberts, um livrinho sobre aliança. Ele diz: olha, se a vida não faz sentido, está tudo errado, volte ao original, case-se, tenha filhos, crie os filhos, simples assim, com Deus, na presença de Deus. Está aí o mandato os mandatos da criação, mandato social. Isso dá sentido. Obedecer esses mandatos iniciais fazem sentido. Então, veja, a cultura. Então, de certa maneira, nós reformados não temos horror, pavor da cultura. Nós sabemos que também, por causa do pecado, do vandalismo, que o pecado temos, não é tudo na cultura que é bom. Veja, a cultura não só é a natureza, as coisas, desculpe, não é só o contrário, o que se opõe, não se opõe, mas que está lado a lado com isso, obviamente. Cultura tem a ver com essas interações com os seres humanos, como a gente viu. Por isso mesmo, essas relações muitas vezes, e boa parte delas não são boas, inventamos coisas também para o mal. Por causa do pecado, nós criamos coisas que muitas vezes são ruins, muito ruins em si mesmas, outras que são até boas, mas podem ser canalizadas para o mal, como por exemplo a manipulação do átomo e dessas coisas que a gente sabe muito bem, que Deus deu essas capacidades para homens e desenvolveram de uma maneira muito poderosa, ao ponto de poderem tanto curar pessoas, criarem aparelhos e que é para o bem, para a cura das pessoas, como também uma bomba
que destrói milhares, centenas de milhares de pessoas. Isso é cultura. Por causa da queda, também isso foi afetado. Veja, podemos dizer que cultura, então, é tudo aquilo que é produzido e partilhado pelos homens ao longo do tempo, determinando a identidade de um povo, saberes, técnicas, mitos, costumes, valores, etc. Todas as produções culturais refletem uma ou mais cosmovisões. É aqui que é um outro importante tema, nós só vamos tocar nesse assunto e vamos fugir dele, que é a ideia de culturas são refletidas a partir de cosmovisões, ou seja, maneiras de enxergar o mundo, a vida, né? Cultura é um empreendimento humano. Os animais não são seres culturais. Aquele animalzinho lá, o esquilo, né, tem aquela capacidade, que faz diques, faz castor, isso, faz, mas isso não é cultura. Isso não é cultura. A formiga a gente sabe do labor, mas não são seres culturais. Se alguém discorda, a gente vai deixar para um outro momento. Assim, eu sei que tem teses e teorias aí acerca dos animais, os mundos próprios, né, dos seres não humanos, mas vamos deixar essa discussão para um outro momento. Os animais não são seres culturais, eles não vivem de acordo com leis, mas por instinto. E embora alguns defendem que os macaquinhos lá da UFG, eles são seres mais do que seres humanos. O homem é muito diferente dos outros seres, ele é um ser espiritual, vive em uma relação de aliança. Isso que para nós faz toda a diferença. É isso, do ponto de vista cristão, reformado, é isso. Essa é a diferença. Seres humanos vivem em uma relação de aliança com Deus. Portanto, a grande diferença entre os atos instintivos de um animal e os atos culturais de um homem. A cultura é o empreendimento social que é realizado em relacionamento, não em isolamento. A cultura humana é social. Vamos lá, ok? Espero que vocês estejam minimamente concordando até agora, ok? Acho que... Aí a gente tem para nós como cristãos, nós temos um problema. O cristão, então, se cultura é tudo isso e dessas relações, das nossas relações com o mundo, com as pessoas, o que fazemos, o que elaboramos, desta relação que surgem, então, as manifestações culturais, a cultura. A gente tem um problema aí, eu acho que não é um problema sim, claro, nós estamos no mundo, né? O cristão está no mundo, neste mundo. João capítulo 17 é o texto que a gente tem e vários outros, mas lá por causa dessa declaração que o Senhor Jesus faz, inclusive. Nós estamos no mundo, não somos do mundo. Ou seja, o mundo é o lugar dos seres humanos, das manifestações culturais, das relações entre pessoas, onde se dá as relações com as pessoas, nós nos casamos, nós temos filhos, nós nos envolvemos com outro, com os amigos, temos uma igreja e assim por diante. Mas muito mais, nós lidamos com as pressões do mundo. E a certa altura, o Senhor, embora esse termo mundo é usado de diferentes formas na Escritura Sagrada, às vezes tem um sentido negativo mesmo, mundo tem um sentido negativo, de mundanismo,
Outras vezes não, são termos que se referem ao cosmos, por exemplo, as coisas que Deus criou. Não é mal em si mesmo, isso não é ruim em si mesmo. Outras vezes é o mundo dos homens, e que não tem a ver com o pecado, o mundo da criação de Deus, a humanidade, também em si mesmo não é mal, perverso. Mas no sentido que João está usando aqui, que Jesus usa, e ele usa às vezes de maneira intercambiável, às vezes dizendo que é um mundo mau, especialmente no Evangelho de João e nas cartas também. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E essa é uma relação complicada. E ele inclusive disse, eu não quero que os tires do mundo. Inclusive Jesus disse isso. Poderia ter sido diferente. Algumas pessoas supõem, não, converter e já vai ser promovido. Não é assim, não foi assim que Deus escolheu. Já no início da história da igreja surgiram então as diferenças. Como nós nos relacionamos com este mundo? Como a igreja deve se relacionar com a cultura ou com o mundo? Será que é a mesma coisa? A gente pode dizer, à luz da Escritura, que a cultura, nesse sentido que a gente colocou, e mundo, é a mesma coisa? Não, creio que esse é um dos problemas que muitos cristãos tiveram, foi exatamente por isso. Mas vamos devagar aqui. Vamos aqui então apresentar 5 posições bem definidas sobre o envolvimento cristão e a cultura. À luz de um livro, um clássico aqui de um teólogo chamado Richard Neighbourn, Cristo e Cultura. São 5 paradigmas, 5 modelos que a gente pode, que ele nos legou. Ninguém concorda com ele, a verdade é essa, mas todos passam por ele. Então eu vou usar também, tá? Só para você entender a complexidade da questão, né? Como é que essa relação, ou seja, durante toda a história da fé cristã, 5 modelos, 5 paradigmas de como nós, os cristãos, na prática nos relacionamos, como cristãos defendem. É muito mais uma constatação do que propriamente assim uma defesa. Eu vou defender, obviamente, uma posição que é bem alinhada com a perspectiva bíblico-reformada da Reforma Protestante, que é o último ponto de vista aqui, se a gente chegar até lá, ok? Primeiro, ele trabalha dessa forma, né? O livro se chama Cristo e a Cultura. Então a gente vai usar, poderia ser o cristão e a cultura, mas vamos lá. Cristo, o primeiro, Cristo contra a cultura, é o primeiro modelo. A primeira resposta à questão Cristo e cultura, ou cristão e a cultura, que consideraremos, é a que afirma, sem meios termos, a exclusiva autoridade de Cristo sobre o cristão e resolutamente rejeita as exigências de lealdade à cultura. Bonito, né? Isso a gente concordaria absolutamente com tudo, está correto até aí, né? Mas Cristo contra a cultura tem mais implicações. Tomar essa posição, essa atitude, o cristianismo e a cultura são opostos nesta visão que o Richard Neighbourn está apresentando. Estão um contra o outro e em guerra entre si. É uma posição que está presente desde o começo lá da história do cristianismo. Olha aí, tão velha e, claro, poderia ser rastreado e chegarmos a compreensões até anteriores, mas como Tertuliano foi
um pai da igreja importantíssimo, escreveu muito, um dos escritores mais prolíficos desse período. Tinha sérios problemas além dessa visão de cultura. Por exemplo, ele tinha uma visão bem separatista em relação às outras coisas. Ele era alguém de uma formação intelectual muito boa, muito forte, tendo se convertido ao cristianismo, foi um cristão verdadeiro. E então a grande questão é que tipo de relação? Nesse período, especialmente por ser alguém muito preparado do ponto de vista intelectual, da sua formação, então ele tinha formação filosófica, né? E essa expressão que ficou aí a partir dele, o que há entre Jerusalém e Atenas? Atenas, a gente sabe, capital do mundo da filosofia, né? Grécia, Atenas, escola de Platão, todas as escolas de filosofia nasceram de lá, vieram de lá. Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, Jerusalém é o lugar onde surgiu o cristianismo, a cruz de Cristo, né? O cristianismo surgiu lá. E ele então questiona se existe qualquer relação entre a filosofia grega e o cristianismo. Ele está querendo dizer que não há. Que relação que existe? Daí já vem um posicionamento, ou seja, pode um cristão envolver-se com conhecimento deste mundo, esses saberes? Devem um cristão estar preocupado com isso? Realmente, fazer faculdade, será que... Que relação que existe entre cristianismo e filosofia? Até hoje a gente está discutindo isso, gente. Esses meninos aí que ficam fazendo sociologia, filosofia, as humanidades, tem que fazer uma profissão assim técnica, que dá dinheiro especialmente. E ainda o dízimo é maior na igreja. O que professor de filosofia, de sociologia ganha? Ainda vai dar trabalho para a gente ainda. Obrigado. Então, são as questões. É ou não é? Essa visão se tornou menos comum depois que o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado através de Constantino. Claro, aí começou... tinha a ver alguma coisa aí com o mundo, né? Não só nisso, não só nos estudos, mas na política, por exemplo. Deve se envolver? Isso é mundo. Cristão e política não funcionam. Não pode candidatar, ser deputado, ser vereador. Vai se corromper. Por quê? Porque é mundo. É mais ou menos assim que o Cristo contra a cultura, ou quem tem uma concepção pensa assim. Mais um pouquinho aqui. Mas essa linguagem, eu já adiantei, né? Várias vezes, ressurgiu várias vezes no decorrer dos séculos, com o movimento monástico. Na própria Reforma, você tem 3 movimentos em 1500, ali 1500, o movimento reformado. 3. Não é só o protestantismo, né, reformado que surgiu, o Calvino. Você tem 3 movimentos e a gente poderia, em cada um desses ainda, observar diferentes concepções dentro de cada um desses 3 movimentos principais, né? Os chamados, a reforma radical, que tem a ver com os anabatistas, você tem propriamente o luteranismo, que é, né, por causa de Lutero, quando se pensa em reformador, é Lutero, e você tem depois, a partir de Zwingli, o movimento propriamente reformado, e que Calvino praticamente da primeira para a segunda geração, né? Mas você tem hoje ainda pessoas que pensam anabatistas, que são radicais, então tem a ver muito com o radicalismo contra
este envolvimento cristão com o mundo, os Amish lá nos Estados Unidos, aquele pessoal que anda de carroça até hoje lá nos Estados Unidos, né, com as suas comunidades, né? Não pode, muitos outros, os neo-anabatistas, que são os novos teólogos de grande peso, hoje nos nossos dias, defendendo posições, né? Assim, não há qualquer envolvimento, não podemos. A reivindicação, assim, a base, a questão é, a gente pode encontrar na Bíblia algumas passagens que dão, de fato, sustentação, certos conceitos? Essa é a questão. Por que defendem? São cristãos verdadeiros, né? Esses irmãos aqui, todos citados, a maioria deles são os movimentos, são de iniciativa, realmente são cristãos, a gente não pode negar isso. Claro que eles têm uma visão assim das Escrituras. Então, de onde eles tiram? A reivindicação dos adeptos dessa concepção são os textos do Antigo Testamento para a separação de Israel das outras nações e as exortações sobre o mundo. Por exemplo, 1 João capítulo 2, 15 e 17, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele, a concupiscência dos olhos, tudo que é no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, é mundo. Então, assim, parece, essas passagens mostram de uma maneira muito clara nesta concepção. Veja, o que há de positivo nessa posição de Cristo contra a cultura? A base bíblica para pensar a nossa relação em termos de antítese. A gente tem falado sobre isso desde lá da queda, né? A antítese entre a serpente, a descendência da serpente, a descendência da mulher. Sem dúvida há uma antítese. Agora, ela é nesses termos, essa é a questão. O problema que tem-se com essa posição contra Cristo, contra a cultura, ou cristão contra a cultura, é que parece que há uma confusão entre esse termo mundo e cultura. Não dá para a gente definir da mesma forma. Onde tem um termo mundo, como lá em 1 João, ou em outros momentos, ou outros termos que estão se referindo a essa diferença que deve existir, essa antítese que precisa existir realmente entre igreja, o povo de Deus e outros valores, realmente isso é claro na Escritura, não pode ser confundido. A questão é a gente pegar textos como estes, em que tem o termo mundo e que é realmente negativo, e dizer que tudo que se refere à cultura deve ser desprezado. Não há equivalência entre termo mundo e cultura. Até porque esse termo cultura não aparece assim explicitamente na Bíblia. E entendemos que o grande problema é que faz-se essa equivalência. Mundo é cultura. Então, a Bíblia diz que mundo é mal. Então, cultura então é algo ruim. A gente não pode fazer isso. E eu faço aqui uma menção, talvez a uma das imagens que mais contribuíram modernamente no evangelicalismo brasileiro tupiniquim, há essa ideia separatista, assim, Cristo contra cultura. Vocês se lembram disso aqui? Os mais velhos aí vão se lembrar. O que é isso aqui? O quadro, o famoso quadro, Os Dois Caminhos. Nunca ouviram falar nos Dois Caminhos do quadro? Não? Não? Nunca tinha ouvido falar.
Seu Sebastião, muito obrigado, dona Maria. Esse quadro estava aí até a década de 80, tem um bom tempo, né? E até hoje tem por aí, em todas as casas dos evangélicos brasileiros, dos crentes. É o quadro Os Dois Caminhos. Essa expressão, os dois caminhos, você sabe de onde que veio, né, pelo menos. Está lá na Bíblia, um texto que Jesus... Esse quadro, assim, deixa eu pegar aqui uma, ver se dá para... Olha aqui, esse é um caminho, ok? Esse é o caminho, tá vendo? Bem-vindo, tá dando para ver aí? Deu? Bem-vindo. É uma porta larga, não é? Um portão bem-vindo e tudo mais. Agora do lado de cá, olha aqui, uma porta bem estreitinha, né? Tá vendo aqui um pregador aqui, ó? Pastor Ronaldo pregando, pastor Pedro, eu não, Pedro. O que tem aqui? Para onde vai chegar o final? Inferno, isso aqui, ó. Fogo do inferno. E aqui você entra na porta estreita, devagarzinho, entendeu? Vai indo, olha aí. Tem um ou dois aqui, uma senhora, e aí vem. E aí tem aqui a Jerusalém Celestial, certo? Olha aqui, o olho de Deus. Esse quadro, eu cresci vendo esse quadro, morria de medo. Ele teve efeitos muito positivos, obviamente, na vida de muita gente e trouxe também muita culpa. Esse quadro, ele foi encomendado por uma pietista alemã, ele não foi inventado no Brasil. Por volta de 1870, 80, alguma coisa, uma importante mulher, riquíssima, muito crente, e ela encomendou de uma artista popular na época, lá na Alemanha, né, para retratar assim, essa vida pietista. E note que depois eu fiz assim, uma pesquisa sobre isso, um trabalho que eu fiz lá no mestrado, tal, sobre cultura, e aí eu lembrei desse quadro e falei, gente, é uma imagem perfeita do Cristo contra a cultura na nossa cultura brasileira, evangélica brasileira. Eu me lembro claramente de sofrer horrores em alguns momentos na minha vida cristã para entender certas dinâmicas aqui que eu, dentro da minha casa, graças a Deus, meus pais passaram, né? Às vezes de forma equivocada, mas muito importante para a minha vida. Então eu falo com muito respeito sobre isso também, né? Mas assim, a igreja presbiteriana, eu não sou de origem presbiteriana, mas é interessante que a igreja presbiteriana, isso aqui foi a minha constatação, achei isso impressionante. A igreja presbiteriana do Brasil é a única denominação, assim como denominação, que está ligada diretamente à igreja reformada lá de origem, né? Calvino e tudo mais, que tem uma visão de mundo e de cultura bem diferente do próprio luteranismo e dos próprios movimentos de reforma radical. Assim, não é difícil da gente perceber a diferença que existe quando você tem um pouco de estudo do que Calvino fez em Genebra, a visão que Calvino imprimiu na cidade. É um modelo até hoje, ao ponto de que
mesmo Rousseau, que também nasceu em Genebra, 200 anos depois, né, porque ele viveu 200 anos depois, Rousseau, o grande Rousseau, que é o pai de todo o pensamento da educação que a gente tem nos nossos dias, para o mal, muito ruim por sinal, assim, há coisas positivas, mas assim, a ideologia em si, muito ruim, que a gente está no caos que a gente está vivendo nos nossos dias. A gente vai estudar até sobre isso numa das nossas próximas férias de escola dominical aqui. Mas assim, ele, no começo de um dos seus mais importantes livros, ele diz, lá no contrato social, nas edições antigas, tem uma nota dizendo da importância da visão de Genebra, de Calvino. Depois ele fala muito mal de Calvino, fala terríveis coisas, mas assim, dizendo que ele é grato por ter sido um genebrino. Até Rousseau, um anticristão, ele reconhece isso, 200 anos depois que ele viveu. O que eu achei impressionante é assim, que no Brasil a denominação que é representante publicou isso, porque foi a Casa Editora Presbiteriana que em 1934, esse quadro, quando chegou pela primeira vez, foi a Casa Editora Presbiteriana, hoje Cultura Cristã, é que patrocinou, veio tudo de lá. A editora que publicou isso no Brasil, esse quadro, foi exatamente uma denominação reformada que tem uma visão, deveria ter uma visão diferente das coisas. Tá, qual que é só mencionando aqui? Não, essas ideias, só para os irmãos não ficarem com a impressão. Há princípios bíblicos aqui corretos no quadro? Sim, os dois caminhos. Jesus falou, né? Da porta larga, do caminho largo que conduz para a perdição, da porta estreita que conduz à vida. O problema é as coisas. Se você pegar um desses quadros e olhar as referências bíblicas, melhor do que as referências bíblicas, né? O que está do lado do caminho da perdição? Tudo que é diversão, tudo que é entretenimento, teatro, por exemplo, está no caminho largo. Jogo de futebol, então, tem coisa ruim, prostíbulos e tudo mais, mas assim, tudo que a gente chamaria da cultura, tudo que necessariamente a Escritura não diz que é mal, que é mundanismo. Esse é o problema. E do lado de cá, do caminho estreito, é escola dominical, Bíblia, pregação, e tudo que está desse lado, não tem absolutamente nada, assim, que é da vida, que está no caminho estreito. Esse é o problema. Então, tudo que é do mundo nesse sentido, até as coisas que são boas e não são más, elas são feitas assim. O extremo oposto é essa outra posição, o Cristo da cultura. Aqui sim, é exatamente o contrário, né? Esse é um modelo de acomodação. Reconhece que Deus está trabalhando na cultura. Justino Mártir, contemporâneo lá ao Tertuliano, e Clemente de Alexandria, eles diziam o oposto do que Tertuliano falava, né? Se Tertuliano dizia, olha, não existe nada entre Jerusalém, entre cristianismo e qualquer aspecto da cultura, da filosofia, separa, não, nada a ver, não entre nisso. Por outro lado, esses dois pais da igreja importantes também escreveram muito, Clemente de Alexandria especialmente, Alexandria o nome, porque ele vem da cidade de Alexandria, que era onde havia a mais importante, a maior universidade, biblioteca do mundo, estava lá. Daí o Clemente foi formado ali naquela região, e recomendaram o cristianismo aos pagãos como cumprimento, olha o ponto que eles chegaram.
Eles defendem isso, que os pagãos, ou seja, as pessoas lá das outras culturas, como cumprimento da filosofia grega. Veja mais, afirma Justino que Sócrates e Platão eram cristãos ou pré-cristãos. Isso é algo que ganhou espaço posteriormente. Por exemplo, na Divina Comédia de Dante, já lá no século XII, né, foi escrito, essa ideia que ganhou espaço lá do começo, 1000 anos depois, quem, na verdade, a Divina Comédia de Dante se divide em 3 partes, né? Ele descreve o inferno, o purgatório e depois o céu. E quem, na verdade, caminha com Dante, a Divina Comédia de Dante, é exatamente um representante, é Virgílio, né? Que é da filosofia, um filósofo, um escritor romano. Porque eles entendiam que esses grandes personagens da literatura, filósofos importantes, como por exemplo aqui Platão, Sócrates, Aristóteles, não eram propriamente cristãos, mas eram pré-cristãos, gente que Deus deu dons especiais. Tá? Afirma Justino que Sócrates e Platão eram cristãos, assim como olha a tese deles, assim como o Antigo Testamento preparou os judeus para Cristo, a filosofia grega preparou os gregos para Cristo. Onde eles encontraram, viam isso assim, é bem interessante, mas só para constar aqui. O Cristo da cultura, então, do exemplo contemporâneo que a gente tem, especialmente o movimento que começa do século XVII, século XVIII, mas que deu luz mesmo no século XIX na teologia, são os teólogos liberais, ou a teologia liberal, né? Em que basicamente pegou-se essas grandes doutrinas cristãs e foram essas doutrinas como a divindade de Cristo, a nossa própria ideia de salvação, nossa soteriologia, e foi basicamente incorporada aos sistemas de crenças, sistemas de crenças que não estão baseados na Escritura Sagrada. Né? Isso é a teologia liberal. O problema do modelo Cristo da cultura é que há uma tendência, e aqui eu estou sendo bem comedido, né? Mas é muito mais do que uma tendência de negligenciar a doutrina do pecado na cultura. Se o Cristo contra a cultura, o primeiro que a gente viu, tudo da cultura é perverso, é mal, aqui no Cristo da cultura, tudo que é da cultura é permitido, é assimilado. Não é cultura, é cultura, então beleza, tudo bem. Eu vou passar rapidamente por esse aqui, porque tem a ver muito com o modelo católico romano e eu preciso chegar nos 2 próximos, que é Cristo acima da cultura. É este modelo chamado de sintético. Tomás de Aquino, essas datas aí da sua nascimento e morte, é o representante principal dessa posição e a Igreja Católica adotou como uma posição oficial. Aqui vemos a distinção que está sempre presente em quase tudo da Igreja Católica Romana, a partir exatamente do pensamento deste importante pensador, dos mais profícuos, e tem muitas coisas que de fato nós concordaremos com Tomás de Aquino, muitas outras absolutamente não, porque é exatamente por isso que a Igreja Católica Romana surgiu o movimento reformado logo 300 anos depois dele, e nós não concordamos em muito da sua teologia. Mas esse ponto central, que é essa distinção entre natureza e graça no pensamento da igreja, que foi incorporado pela Igreja Católica Romana, sobre essa, e que está relacionado a essa distinção entre a cultura, e aí define-se como Cristo acima da cultura. A natureza é o mundo como Deus fez,
A graça é o nome para os dons que Deus deu aos seres humanos para complementar a natureza. Mais um pouquinho. Por meio das habilidades naturais, cultivamos o solo, nos casamos, obtemos diversos tipos de felicidades terrenas. Mas, para alcançar o propósito supremo, precisamos da graça. A cultura é o desenvolvimento humano da natureza. Cristo complementa a natureza como algo superior. A grande questão, e que eu não posso aprofundar aqui, mas só mencionar, é que não é bíblico esse conceito de separação como Tomás de Aquino fez, a igreja assimilou, a igreja romana, desse modo. Essa distinção, esse problema de separar tão profundamente a ideia de natureza e graça, cria problemas muito sérios, né? A natureza e a graça nas Escrituras são totalmente inseparáveis. A graça não é apenas um nível superior, um suplemento à graça. Deixa eu entrar nesses dois aqui últimos, que é Cristo e cultura em paradoxo, que é importante para nós. A gente poderia talvez chamar hoje uma terminologia bem mais, que está bem próxima de nós e que tem sido inclusive divulgada em muitos textos, livros sobre cultura no nosso tempo, especialmente entre nós, que tem a ver com esses dois últimos modelos aqui. O modelo que é esse, Cristo e cultura em paradoxo, o termo dois reinos, a visão em dois reinos. O modelo dualista que vê os cristãos como cidadãos de dois reinos diferentes, um sagrado, outro secular. Essa é a posição de Lutero. Por aquilo que pareça, é hoje defendido entre muitos na igreja ou na igreja reformada, presbiteriana particularmente, e que foi a concepção de Lutero e posteriormente do luteranismo, e alguns reformados hoje. Qual que é a ideia? Deus exerce, dando sequência a um estudo, nos propomos estudar com a igreja, sobre a igreja, né? O tema é a eclesiologia, e estamos usando um clássico, né, um dos materiais mais bem escritos que a gente tem, com bom material, uma boa teologia, que é o livro A Igreja, A Doutrina da Igreja, do Dr. Edmund Clowney. E a gente está bem no meio lá, mais ou menos, que é um estudo. A gente tratou de temas bem já importantes e bem estruturantes da doutrina da igreja. E a gente está dentro daquilo que a gente poderia chamar de a missão da igreja, né? Que envolve, portanto, a questão da cultura. Eu queria pegar uma parte lá, pelo menos do material, é extenso, não dá para a gente abordar todos os assuntos que o próprio Clowney trabalha no livro, mas vamos pegar uma parte que envolve propriamente a ideia de cultura, visto que a gente já tratou e voltará a tratar sobre o tema da missão da igreja. Então, esse tema da igreja e a cultura, ou o cristão e a cultura, está muito próximo também, pelo menos para nós, da ideia de missão da igreja, desta que é uma tarefa da igreja. Eu quero abordar então dentro dessa perspectiva, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa reconhecer já de cara é que uma das coisas mais difíceis, e isso tanto do ponto de vista, quando a gente aborda esse tema em relação
a fé cristã e, obviamente, o próprio tema, quando utilizado do ponto de vista sociológico, antropológico, cultura a definição é um negócio complicadíssimo, né? Muito difícil. Conceito de cultura, você tem livros, livros já com centenas de páginas, só discorrendo sobre como definir cultura. Então, não é também algumas coisas sobre cultura a gente vai já tomar uma espécie de definição, a gente vai tomar como algo que a gente consegue entender, que a gente consegue definir, tá? Mas eu sei que não é uma definição, são só aproximações deste tema. Então, primeira questão, mas deixe-me fazer aqui algumas relações para que a gente possa, pelo menos quando abordarmos propriamente as perspectivas sobre cultura, à luz da história do cristianismo, como a igreja, como os teólogos, como os estudos bíblicos teológicos sobre cultura têm abordado, a gente consiga pelo menos entender isso, né? Veja, o conceito de cultura deve ser visto sempre na sua relação com o conceito de natureza. Natureza criada, natureza como existe, tal qual está diante dos nossos olhos, né? O planeta Terra, as árvores, o mico-leão-dourado, as zebras e natureza, certo? Natureza é tudo aquilo que independe da participação humana para se constituir naquilo que é. São as coisas que estão aí, que nos são dadas, né? Já a cultura é o produto da intervenção ou interação do homem com a natureza e com os outros homens. É com isso que a gente está querendo lidar aqui. Um termo mais abrangente, tá? Um termo muito abrangente, mais abrangente, porque se a gente for especificando, trabalhando, ok, é uma proposta, é possível isso, mas assim, vamos trabalhar de uma maneira muito mais ampla. O relato do mandato, e aqui a gente afunila para o nosso importantes conceitos que nós temos na nossa teologia especificamente reformada. Nem é no sentido abrangente do cristianismo, seja católico, seja protestante de uma maneira geral, mas assim, agora vamos pegar aqui uma particularidade nessa definição ou dentro desse conceito de cultura bem do gênio reformado, né? Que é o relato do mandato cultural presente em Gênesis 1, 27 e 28, se enquadra perfeitamente nessa ideia que mostra a participação humana no desenvolvimento das potencialidades da criação. Deixe-me trazer aqui para os irmãos, que é algo que é bem particular a partir de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, esse conceito de mandatos criacionais. Basicamente, os reformados, isso tem sido construído desde a partir, obviamente, da reforma e tem crescido, especialmente entre os pensadores reformados, a ideia de que a gente pode falar de 3 mandatos criacionais. Quais são eles? Mandato cultural, Gênesis, já a partir da criação do mundo, tem a ver com a ideia de que Deus manda os seres humanos, quando cria homem e mulher, diz que eles devem se relacionar com a natureza, com o povo, com a natureza, essas coisas que foram criadas de maneira geral. Não tinha povo naquele tempo, não é? Não tinha. Então, Adão e Eva e o mundo, a natureza, as árvores, os bosques e todas as coisas criadas. Eles deveriam
um termo importante ali, de onde vem, na verdade, a nossa palavra, inclusive na nossa língua, né? Cultura vem de cultivar a terra, cultivar o solo. Os antigos até usavam expressões, uma cultura de arroz, de milho, de quê? De abóbora, uma cultura, né? Os mais antigos que plantavam assim, a gente pensa que a gente estava brincando lá, eu estava nesse feriado, você vê como é que os nossos meninos, né? E que alguém mencionou lá na chácara, assim, tinha uma plantação de mandioca, né? Lá tem assim, e aí um grupo de adolescentes já estavam lá, e alguém mencionou sobre pegar mandioca, aí eles ficaram olhando assim, aonde mandioca? Não, quem sabe, pensa que mandioca dá em saquinho assim, né? Leite na caixinha, pois mandioca você precisa tirar a rama assim, tá dentro lá as raízes, ok? Só para... Não podia perder essa oportunidade. E então uma cultura, vem daí essa expressão. E você tem um mandato, ou seja, é a base, isso foi muito... Você pensa, não, mas coisa, né? Mandato cultural, ok. Gente, isso foi revolucionário. Num tempo em que as pessoas achavam assim que religião tem a ver com Deus, sabe, a relação. Muitas tradições protestantes evangélicas olhava para Gênesis 1 e só olhava a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O único mandamento que tinha, as únicas coisas que diziam respeito aos seres humanos era cuidar é o outro mandato, que é reconhecido também como realmente muito importante. Aliás, diria principal, que é o mandato espiritual, ou o mandato da comunhão, que é aquele lá que inclusive vem depois dos outros mandatos. O mandato cultural é o mandato social, é só depois do capítulo 2 que Deus diz, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, isso é um mandato, isso é um mandamento, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É um outro mandato, que tem a ver, alguns gostam de usar o termo, eu vou usar classicamente, mandato espiritual, né? O termo não é bom, mas ficou assim. Então, mandato cultural, que é o mandato de fazer as coisas, relacionar-se com o mundo, criar as coisas, inventar as coisas, dar nomes aos animais. O primeiro cientista foi Adão, aquele cara que dava nome, tem uma carreira, tem uma profissão, que é o cara que dá nome às coisas. Como é que é mesmo? É o taxonomista, é taxonomia. Olha, isso aqui tem cara de... E hoje, é claro, tem. É o primeiro taxonomista da história, Adão. Isso é fazer ciência, isso é estudar. Isso, daí vem todo o ímpeto dos países reformados da Europa, por isso que eles cresceram, coisas têm outros motivos, mas coisas como essa, por isso que os países até hoje da Europa, do norte da Europa especialmente, são os países mais ricos, mais avançados do ponto de vista da ciência, da tecnologia. Isso é fato. Os países católicos, influenciados especialmente pela visão católica de mundo, tem diferenças, eles se desenvolveram posteriormente, com a ajuda dos outros que foram levando. Isso é reconhecido por... E você tem um mandato social. Então, mandato cultural, mandato espiritual, mandato social. Mandato cultural cultivem, criem. Vocês estão aqui para desenvolver o jardim, as coisas que Deus criou. Vocês são co-criadores, vocês são co-regentes no mundo de Deus. É isso que o ser humano é, não vândalos. O pecado nos tornou vândalos do sistema, da vida. Isso é péssimo, muito ruim. Não é o cristianismo que é culpado da destruição das florestas,
como o Greenpeace nos acusa e todas as ideologias. Não, não é o cristianismo, não é a Bíblia que é culpada. A Bíblia manda cuidar, cultivar. Acontece que ela responde que, de fato, o pecado entrou no mundo e como um vândalo. O pecado é o vandalismo do shalom, como diz um teólogo. Havia shalom, perfeita harmonia, paz e tudo mais, mas o pecado entrou como um vândalo. E o mandato social, que é crescer e multiplicar, está até hoje aí, firme, a despeito de muitas ideologias, o mandato social, crescer e multiplicar. Tenham filhos,